Vou começar a gravar Café com o Urso. Eu queria agradecer a todo mundo que fez as perguntas lá e mandou mensagem. Eu vou levar isso pra minha terapia, porque em geral eu sempre acho que vocês não vão mandar as perguntas. Sempre que eu chego lá tem um monte. Então obrigado e vamos direto ao assunto. Sim, dá pra saber, mas não é exatamente sobre mentiras, assim. Eu não fico naquele lugar tipo, ele está me contando mentiras, vai Pinóquio. Não é isso não. É um lugar de, por que ele está contando a história nessa versão? Por que ele está com esse desejo? Por que ele quer acreditar que a história foi dessa maneira? Por que ele está subvertendo as coisas dessa forma? Então é muito mais sobre o porquê do que provavelmente sobre a mentira, entende? Mas dá pra saber, dá pra saber. Curioso, um paciente meu essa semana me perguntou isso, tipo, eu tô voltando a comer, você tá com raiva de mim? Tipo, não é isso, não é sobre isso. Primeiro que não sou eu que vou dizer se essa relação vai dar certo ou não, eu tô sempre esperando que tudo dê certo, mas eu vou continuar as provocações de por que você acha que você merece isso, por que você quer estar nesse lugar, por que você tá vendo as coisas dessa maneira, e não cabe. Na verdade, nenhum paciente meu me dá motivo nenhum pra sentir raiva ou qualquer coisa negativa, não é sobre isso, não faz sentido. Eu tô curiosa porque eu tô aqui tentando lembrar de alguma coisa e eu não consigo pensar em nada, assim, porque eu nunca fui de mentir muito pros meus pais, assim, eu mentia muito sobre o valor das coisas que eu tinha comprado pra eles não se assustarem, sei lá, uma calça jeans que tinha sido caro, não, foi tipo R$60 na Renner, mas não foi. Mas mentira grande, assim, de ter ido pra algum lugar sem permissão, eu acho que não. Acho que não. Minha mãe também é canceriana, né? O que eu não contava, ela descobria. Então, eu sinceramente eu concordo. Eu concordo. Essa coisa de, todo mundo precisa fazer análise. É que eu sempre acho que todo mundo é muita gente. E eu não gosto muito de frases generalistas, sabe? Eu acho que é muito interessante, eu acho que todo mundo tinha que passar por essa experiência. Mas todo mundo precisa de análise, eu sempre acho muito pesado. Então tá, se você acha que não precisa, tá bom, vamos lá. Mas pode ser bem bacana. Mas se você não precisa, tudo bem. Às vezes você precisa calibrar o seu gaydar, sabe? Então eu tenho uma dica, você faz assim, você pega um ônibus numa sexta-feira à noite que vá para uma boate LGBT mais afastadinha. E aí quando você entra no ônibus, você olha para as pessoas e tenta apostar e ver quem são as pessoas que vão descer lá na boate. E aí você vê qual é a sua accuracy, né? Tipo, qual é a chance que você está acertando. Mas, brincadeiras à parte, se você reparar, o gaydar ele é sempre baseado em preconceito. Então, eu olho pra pessoa e, um hétero não usaria essa roupa, e eu defino ele como gay. Ele tem trejeitos que... Então, assim, o gaydar, ele é bem preconceituosozinho. Funciona, mas é bem preconceituosozinho. Então, acho que é legal a gente ficar atento a essa coisa também, sabe? Das pessoas dizerem que não são gays, a gente dizer, sim, que meu gaydar tá apitando, e o contrário, sabe? Então, atentos. Hi Lorena. Hi, how are you? Okay, how was the week? It was good. I stayed on Saturday at home. Assim, não é sobre ser doente. Uma pessoa que passa por um grande trauma, ela pode vir a apresentar comportamentos diferentes, né? No caso dele, a perda dos pais e aquela solidão, a questão de ficar órfão fez ele ficar daquela maneira e combater o crime, que foi o que tirou os pais dele. Então não é exatamente sobre doença, dele ser doentinho, é sobre trauma, é sobre, né, novas perspectivas na vida. Mas, como você pergunta se eu acho que ele é doentinho, ele combate o crime vestido de morcego, né? Fica difícil. Não, você não pode ter vergonha do seu psiquiatra. A não ser que ele seja um bolsonarista imbrochável, mas em geral você não precisa ter medo do seu psiquiatra. Você não ficaria nu na frente de um outro médico? Então por que você não vai contar as coisas da sua vida pro seu psiquiatra? Né? De qualquer maneira, se você continuar sentindo esse desconforto, talvez você precise trocar de psiquiatra, mas pensa nisso que eu estou dizendo. Um médico, você talvez precise ficar nu na frente dele, um psiquiatra você vai precisar contar as coisas aí que te dão vergonha. Já. Modéstia à parte, eu já vi muitas pessoas saindo da depressão. E é um momento muito legal, assim, porque aí você vê que, além dos medicamentos que ajudam, é uma coisa quase comportamental, assim. E é muito interessante o dia que o paciente se dá conta de que aquela coisa passou, sabe? E aí tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é ir comparando os comportamentos e as atitudes naquela época mais difícil da depressão e as atuais. E aí é muito interessante ele sentir que não só passou, como ele sabe lidar
com o fantasma dessa coisa, né? Porque muita gente que tem depressão sente que tem essa coisinha pairando no vento. E eu sinto que eles sabem lidar com isso, é muito legal. Primeiro para de procurar alguém e para de querer um relacionamento. Quando a gente machuca o pé, a gente não corre maratona, né? Então, se você está machucado, se você está ferido, não é hora de encontrar alguém. E aproveita esse momento que você está sozinho para se entender, para baixar as expectativas e lembrar que você é um copo cheio. Você não é um copo meio cheio que só vai ser preenchido quando o príncipe encantado chegar. Furada. Então, assim, você é um copo cheio, completamente cheio, e quando o outro chegar, você transborda e vai ser mais legal, sabe? Então, assim, se acalma, sai desse lugar do romance Disney. Ah, meu Deus, eu não encontrei meu príncipe encantado, que, né, você não tem talento nenhum pra Cinderela. Ninguém tem, na verdade, né? O amor romântico, ele... Cara, que pergunta boa. Então, se a sua infância foi uma época difícil pra você, é natural que você não goste muito de crianças, porque você identifica ali naquela condição uma questão, uma dificuldade, um desencontro, né? Mas também pode ser pelo fato da gente não pensar em ter filhos, né? Muitos LGBTs não pensam em ter filhos, então a gente não se vê nesse lugar, então a gente não pensa nesse lugar, logo a gente não sabe lidar com a criança, né? Então, o que eu sugiro é modifique esse seu olhar, sabe? Criança é muito interessante. Vai para a criança desse olhar da curiosidade, que eu acho que é um bom caminho. Criança é muito interessante. Olha o que você escreveu, tá? Quer dizer, essa pessoa tá sofrendo homofobia de todo mundo ao redor e eu vou cuidar do LGBT. Não, eu tenho que cuidar de quem está sendo violento. Eu tenho que informar e educar as pessoas que estão sendo violentas com outro que é diferente. Quer dizer, é como se eu pegasse uma mulher que foi estuprada e botasse ela no psicólogo para parar de usar a saia justa. Então não faz o menor sentido. As pessoas têm que ser educadas e têm que aprender a lidar com a diferença. E, na verdade, o fato de ser LGBT não te faz exatamente diferente. Eu só defino que isso é diferente se eu defino que a heteronormatividade é o normal. E lembrando que eu não posso chamar de doença ou dizer que existe uma cura para uma coisa que não é doença. Então, assim, cura gay em nenhuma possibilidade. Não tem como isso ser possível em nenhuma possibilidade, de nenhuma maneira. É complicado, gato, mas você tá em tratamento? Você tá tomando seus remédios, tá fazendo acompanhamento, tudo direitinho, né? Porque se você não tiver, realmente fica muito complicado. E se ninguém tá bancando, então talvez seja a hora de você não ter um relacionamento e olhar pra si e resolver essa questão primeiro e depois ir pro mundo, né? De qualquer maneira, me dê um clique aqui na orelha. A bipolaridade, ela não te dá o direito de transformar a vida de ninguém no inferno. Então, depende também o quanto e como você tá levando essa bipolaridade, sabe? Porque eu tenho pacientes com bipolares e, assim, os namorados estão aqui bancando, estão ali ajudando. Tem os casos que a pessoa vai embora, mas... esse eu precisaria conhecer a sua história para conseguir falar alguma coisa mais legal, tá? Complicado, né, gato? Todos os homens LGBTs vão me magoar, e aí me fechei. Você virou a grande vítima, né? Que capacidade que essas pessoas têm de te fazer mal, né? Tipo, e todo mundo que se aproximou e fez mal pra você. Será que o problema é com eles mesmo? É com toda a comunidade, mesmo menos contigo? Não. Sinceramente, acho que não. Fica tranquilo, se seu marido quiser te trair, se seu namorado quiser te trair, ele vai trair porque ele quer, tá? Sendo por influência ou sem influência, vai ser sempre culpa dele e questão dele. Cara, na verdade, foi legal. Mas eu tenho a impressão de que eu não sei tirar férias, sabe? Eu não sei, eu tenho a impressão de que eu não sei relaxar. Eu sempre estudei muito, sempre trabalhei muito, desde sempre, assim. Então, quando falar, você vai ficar uma semana sem fazer nada. Eu não sei se eu sei fazer isso. Eu comprei um relógio da Samsung que faz nível de estresse, né? E eu descobri uma coisa muito curiosa. Mesmo durante as minhas férias, o relógio nunca saiu do mais vermelho, tá vendo? Eu acho que eu sou uma pessoa estressada, meu. Eu acho que eu sou uma pessoa muito agitada. Não sei se por causa do TDAH, eu sei lá por quê. O relógio vai na mão de todo mundo, fica todo mundo, ai, mim tá verde. Eu acho que eu sou essa pessoa, mas assim, foi legal. Foi legal porque uma amiga veio pra cá e eu consegui aproveitar bastante ela. Eu saí, eu bebi. Se férias foi isso, acho que vai ser mais frustrante sair dessa situação e viver a sua sexualidade plenamente. Então,
vai depender muito das suas escolhas e das suas necessidades. Então, nessa eu não posso te ajudar tanto. Bem que essa aqui já é uma ajuda, né? Também por aí. Gato, essa você vai ter que responder por si mesmo. Porque cada um vai ter uma resposta. Então, você é bissexual, você tá casado, mas as suas necessidades estão apontando para outro lugar. Você vai conseguir viver nessa situação? Você vai conseguir ficar confortável nessa situação? Olha, tem gente de tudo quanto é jeito. Vai ter a pessoa que vai ter várias ideias super legais. Tipo, vamos pular de paraquedas, vamos conhecer os esgotos da cidade de Nova York. Sei lá, vamos assistir filme antigo. Vai ter gente que vai ter esse ímpeto de criar coisas e vai ter gente que não vai ter. Então, assim, e não é nem um pouco anormal que ele não seja uma pessoa assim que sabe criar coisas para vocês fazerem. Aproveita que você pode escolher o que você quer fazer e se ele não se importa, ele vai lá com você e tudo mais, se você sentir que ele vai de boa, que ele vai feliz e tudo mais, cara, escolhe mesmo, vai lá, define o que vocês vão fazer. Você vai ter que chegar pra ele e dizer que você quer mais carinho físico, que o relacionamento tá bacana, ou tá mais ou menos, não sei o quê, mas que você precisa de mais carinho físico. E se ele amar você, se ele gostar de você, ele não há de se ofender com essa situação. De qualquer maneira, cuidado com a cobrança, porque a gente só consegue dar o que a gente tem, né? Ele não vai conseguir criar um ímpeto do nada de fazer carinho sempre em você e de formas super diferentes e adivinhar o jeito que você gosta, entende? Então, mede aí. Tá menos do que antigamente, ele sabe dar carinho, ele não tá se dando conta, não tem muito como fugir disso, vocês vão ter que conversar. Mano, você vai ter que ir lá no seu psiquiatra e arrumar os remédios e ir acertando as dosagens e de repente trocando os medicamentos por outros, e isso é um processo importante e inevitável. Então, é isso. Vai ter que passar por isso e entender como isso funciona e não tem muito o que fazer. Mas, vai acabar com o meu jeito de ser. O jeito de ser é esse, né? Você vai melhorar, pô. Vai ficar tudo bem. Isso é uma curiosa. Aí, tipo, eu tenho medo de tomar remédio psicotrópico porque eu vou perder o meu jeito de ser. Aí tu vai ver como é que é o jeito de ser da pessoa. A pessoa fica o dia inteiro no canto, trancada no quarto em silêncio, com olheira, sem tomar banho e chorando pelos cantos. Muito obrigado a todos que participaram. Eu já vou atender, então eu vou ter que ir embora. Sobraram umas 2 ou 3 perguntinhas só, então eu prometo responder na semana que vem. E é isso, eu fico esperando no inbox de vocês, porque vocês participam bastante e tal. Mas eu vou precisar ir lá porque tipo, perdi real a hora. E é isso. Beijo, gente. Obrigado.